Olá, eu sou Diego Silveira, bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário do Pará, pós-graduado em Gestão de TI pela Universidade Federal do Pará. Possuo algumas certificações em meu currículo, como AITU, que é a Biblioteca de Boas Práticas de Serviços de TI, COBIT, que é Governança de TI, um braço da governança corporativa. Nessa apresentação, vamos falar um pouquinho de gestão de TI aplicadas na ferramenta GLPI. Mas antes de começar, eu queria fazer algumas perguntas aqui para você que está assistindo esse vídeo. Você sabe qual é o grau de maturidade do seu departamento de tecnologia da informação? O seu departamento de TI consegue lhe entregar as informações que precisa com agilidade? A produtividade do seu departamento de TI está condizendo com o esperado? E o que está impedindo o seu TI de ficar mais alinhado com o seu negócio? Bom, vamos começar aqui agora a falar de GLPI. A gente vai falar um pouquinho o que é o GLPI, algumas gestões que ele possui, como ativos, orçamentos, fornecedores, contratos, documentos, como que ele faz assistência, né? A gente vai falar um pouquinho de incidentes, problemas, mudanças, e por último a gente vai falar de gestão de projetos dentro do GLPI. Para quem não conhece, o GLPI é a gestão livre de parque de informática, é uma ferramenta francesa, desenvolvida pela comunidade. Ela está licenciada pela GPL, ou seja, você não vai precisar pagar uma entrada para instalar o GLPI, nem ficar pagando manutenção para poder ter esse software dentro da sua empresa. Desculpa. O que você precisa é de know-how do seu time técnico para estar gerenciando, mantendo, né, essa ferramenta. Vamos falar agora de gestão de ativos e conhecer um pouquinho aqui do GLPI. Essa aqui é a cara do GLPI quando um administrador abre. Eu estou logado com a conta GLPI, tá? Ele já me traz uns dashboards aqui, chamados que estão fechados, eles estão processando, né? Estão atribuídos ou planejados. Ele me traz já alguns quantitativos, como softwares, computadores que foram inventariados, telefones. Quem mais me abriu chamados e por categoria. Tá? Vamos agora falar aqui dos ativos. O GLPI conta com um plugin chamado Fusion Inventory, onde eu consigo instalar agentes dentro dos meus computadores, né, smart devices, e eles realizam coletas. Para realizar esse laboratório, vamos falar um pouquinho de como que eu levantei o ambiente. Eu primeiro instalei um Windows Server, onde eu coloquei a empresa Contoso. Para quem não sabe, Contoso é a empresa fictícia da Microsoft, que ela utiliza nos exemplos de laboratório. E ela possui duas unidades, uma em Belém, que seria a maior, e uma em Castanhal, o menor. Cada unidade possui seus departamentos comercial. A gente está vendo aqui que já tem uma pessoa, um grupo, um computador, financeiro, produção. E a gente também conta com a mesma unidade organizacional, porém menor, aqui na unidade de Castanhal. A gente vai interagir principalmente com esses dois personagens, o seu Ryu Almeida e o seu Eric Cartman. Eu instalei o Fusion Inventory em uma estação de trabalho. Está aqui o Fusion Inventory instalado. Tá? Eu posso... Essa aqui é a interação do Fusion Inventory na estação de trabalho. Ele roda automaticamente na periodicidade que eu quiser. E eu posso também estar forçando a realização do inventário a qualquer momento. Tá?
agora ele está rodando aqui o nosso inventário. Vamos voltar aqui para o nosso GLPI. A partir do momento em que eu coloco os ativos, eu posso... A partir do momento que eu coloco os agentes, eu começo a realizar coletas de como é que o computador está. O hostname do computador, essa localização, eu tenho que adicionar lá na mão, mas ele já me traz outras informações. Quem é o usuário que está ativo naquela máquina, o ID dele, o status, se ele está ativo. O que é legal? Eu posso configurar o Fusion Inventory para que, quando a máquina está desligada, vamos supor, há 30 dias, ele já me mude o status dessa máquina. Olha, ela está desligada há algum tempo. Exemplo de como a gente pode aplicar isso. Houve uma mudança lá no financeiro, teve uma redução de quadro, a máquina não está sendo ligada há mais de 30 dias. Então eu recebo esse status e eu posso lá no financeiro, olha, essa máquina aqui ela pode ser alocada para outro lugar. O tipo, né, o fabricante, uma máquina virtual, então ele está mostrando aqui que é um Hyper-V. Mas se a máquina for um Lenovo, um IBM, uma máquina montada, ele vai me trazer já o fabricante. Qual é o meu sistema operacional? Aqui no caso o Windows 64 bits, tá? Me traz aqui o número de série da máquina. Os componentes de hardware que essa máquina tem, por ser uma virtual, ele está pegando algumas emulações. Os meus volumes, para eu saber como é que está a saúde do meu HD. Por exemplo, aqui a gente está vendo que a unidade C está com 30% de espaço livre, tá? Todos os softwares que estão na máquina. E detalhe, vírus é um software, então ele inventaria vírus também. Isso pode me ajudar a estar fazendo a rastreabilidade do que eu tenho instalado, né, no meu parque de informática. Ele me traz aqui o status de antivírus, né, se eu tenho ou não antivírus e se ele está atualizado ou não. Um negócio legal é que ele me traz um histórico de todo o meu equipamento, tá? Programas que foram desinstalados, programas que foram instalados, certo? E quem nunca passou aqui na empresa, sumiu uma memória RAM do computador. Bom, para realizar esse laboratório, eu precisei fazer alguns increases no meu disco, tá? Então a gente pode estar procurando algumas palavras-chave aqui dentro, aonde, olha, foi realizado alteração da capacidade do meu hard drive, né, do meu disco rígido, meu HD. Ele saiu de 20 para 40 GB. Outro increase que eu fiz, de 15 para 20 GB. Como essas informações estão no banco de dados, eu posso estar realizando consultas aqui dentro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui a tabela de eventos, tá? Mas eu quero que ele me traga somente quem logou aqui no meu GLPI. E está aqui somente a informação de quem logou. Eu posso estar fazendo isso para qualquer tipo de consulta. Então eu posso estar acoplando aqui um Metabase, um Power BI e posso estar adicionando reportes por e-mail. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Ele também inventaria smartphones, né? Ele inventaria Android. O que é legal disso aqui? Eu posso estar verificando quais são os softwares que estão instalados dentro do meu smartphone. Nesse caso aqui, como eu peguei o smartphone da minha filha, eu instalei o Family Link, que é do Google, para estar limitando o acesso dela no smartphone. Então eu posso estar bloqueando aqui a instalação de softwares e o tempo de utilização de determinados aplicativos.
Vamos voltar para nossa agenda. Bom, a gente já falou aqui de ativos, vamos falar um pouquinho de orçamento. As grandes empresas, elas possuem orçamentos anuais, tá? Para cada departamento. E a gente pode estar subdividindo esses orçamentos aqui por tipos, né? Tipo, aquisição de hardware novo, desenvolvimento de RP, licenciamento de software, renovação de hardware. E a gente atribui os valores anuais aqui. Tá? Anual, mensal, isso depende de como que a empresa funciona. Por exemplo, eu tenho aqui um orçamento de R$100.000 aqui para desenvolvimento de RP. E ele está me mostrando aqui que eu já tive um custo de R$12.000, né? Me sobrando apenas 88 mil. E para onde é que foi esse dinheiro? Da onde saiu esses R$12.000? Ele saiu daqui, de uma mudança, né? Eu tive que fazer uma parametrização de metas lá em Castanhal, que me custou esses R$12.000. Essa gestão de mudanças, ela foi proveniente de um chamado, tá? O cliente abriu um chamado dizendo que precisa de uma tela de parametrização de metas, tá? E a partir do momento a gente teve que abrir uma requisição de mudança. Então, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, o comitê de TI se reúne para verificar quais são as mudanças que são pertinentes, que estão alinhadas, né, com o negócio da empresa, com o business da empresa. Tá? Esse chamado, por sua vez, foi aberto aqui a mudança. Essa mudança foi levada à diretoria. A diretoria aprovou o orçamento. Tá aqui o custo, desenvolvimento de rotina de metas, e ela entrou no nosso orçamento. Diego, eu posso fazer isso somente para mudanças? Não. Imagina que eu tenho várias localidades de atendimento onde eu possuo um carro da empresa, alguma coisa do tipo, algum reembolso de combustível. Eu posso estar criando um carro, colocando que eu estou utilizando o carro da empresa e colocando os custos de combustíveis ali na empresa. Assim eu consigo estar fazendo todo o lastro de para onde está indo o dinheiro pertinente ao TI. Perfeito? A gente também tem aqui na nossa gestão de orçamentos aquisição de hardware novo, por exemplo. Eu tenho um orçamento aqui de 100 mil, tá? E já foi gasto aqui 5 mil. E de onde veio esse dinheiro? Ele veio de um projeto, certo? Esse projeto que a gente vai falar mais tarde, ele teve uma tarefa, essa tarefa teve um orçamento e esse dinheiro teve que sair para poder realizar a compra de equipamentos. Isso aí a gente vai ver já na parte de projetos. Voltando aqui para a nossa apresentação, já falamos aqui de gestão de orçamento, vamos falar agora de fornecedores e contratos. O GLPI, ele possui uma gestão de fornecedores. Esses fornecedores, eles podem ser vinculados a contratos. Diego, é necessário eu ter um contrato vinculado ao fornecedor? Não. O interessante é que eu já tenho um portfólio de fornecedores cadastrados previamente dentro da minha base de dados. Quando eu precisar realizar alguma cotação, algum projeto, eu já tenho o norte de quem eu vou pesquisar. Tá? No nosso exemplo aqui, eu peguei o fornecedor registro BR. Esse fornecedor registro BR contém informações cadastrais e ele também está vinculado a um contrato, tá? Esse contrato aqui
registro BR é de domínio. Eu posso estar colocando evidências de documentos. A gente vai já falar de documentos. E como é que ele vai funcionar? O meu contrato ele tem uma data de 60 meses, tá? Ele vai expirar aqui dia 7/11, mas eu quero que 3 meses antes ele me avise, olha, eu tenho que renovar esse meu contrato. E eu posso estar colocando os impactos deles aqui no comentário. Se eu não renovar esse contrato de domínio, o que vai acontecer com a minha empresa? Ah, o meu site vai ficar fora do ar, o meu e-mail vai ficar fora do ar, eu não vou conseguir me conectar com os meus clientes e eu posso ter problemas com vendas, tá? Uma vez que meus clientes podem não estar entrando em contato comigo. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vamos falar da gestão de documentos. O GLPI, ele conta com uma gestão de documentos, onde eu coloco títulos nesses documentos, crio hierarquias, tá? Por exemplo, todo documento 02 é do time comercial, todo documento que começa com 01 é da parte financeira. Assim eu crio uma estrutura de documentos, e esses documentos eles podem ser anexados em tudo. Eu posso anexar esses documentos em chamados, nos meus ativos. Por exemplo, o meu computador ele tem um contrato de garantia, eu posso estar anexando esse documento nele. O meu projeto ele tem que ter uma planta baixa, eu posso estar fazendo essa gestão de documentos e anexando esse documento no meu projeto, nas minhas requisições de mudanças, enfim, em qualquer coisa. Exemplo, eu vou pegar uma RAT, um relatório de atendimento técnico, colocar lá no chamado e anexo, certo? Dizendo que o cliente deu o ok dele. Voltando aqui, vamos falar agora da nossa assistência, tá? Como é que o GLPI trata a assistência aqui aqui entrega, né, os serviços. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Eu tenho requisições e incidentes. Diego, qual é a diferença de uma requisição para um incidente? Requisição é tudo aquilo que eu faço no meu serviço de TI, no meu portfólio de serviço, tá? Nas minhas categorias. Exemplo, eu tenho aqui serviço de e-mail. O que eu faço no meu serviço de e-mail? Eu faço um aviso de férias, eu faço backup de conta, eu tenho bloqueio de conta, eu tenho criação de conta, tá? RP, eu faço uma análise de processo, um bloqueio de conta, um bloqueio de tela, uma criação de conta, enfim, é tudo aquilo que eu faço. Isso aqui eu tenho que saber o que eu faço dentro de cada serviço, tá? É obrigatório. Mas, Diego, e se alguma coisa parar? Então, se alguma coisa parar, eu tenho incidente. Ou seja, meu e-mail parou, coloca logo ali, incidente, tá? Meu RP parou, coloco logo ali, incidente. Porém, eu quero, isso aqui é uma necessidade muito grande das empresas, que eu quero saber qual é o meu módulo que me dá mais problema para poder ter argumento. Então eu posso estar criando subcategorias aqui dentro. Por exemplo, eu estou tendo muito problema com o meu módulo fiscal. Por que eu estou tendo problemas com o meu módulo fiscal? É o meu custo que não está cadastrando o produto direito, ou é a minha software house que não consegue me gerar o meu SPED corretamente, tá? Então, para ter esse lastro, a gente pode colocar subdivisões aqui dentro de incidente, tá? A partir do momento em que eu abro um chamado, esse caso aqui, esse chamado, ele é referente a um projeto, tá? Mas vamos falar aqui de requisição, vamos falar de gestão de mudanças e gestão de problemas, tá?
Mudança. O nosso amigo Ryu, ele abriu um chamado para a gente, uma requisição, pedindo para que seja criada uma tela nova aqui para parametrização de metas. Bom, isso é uma mudança. Então a gente abre uma mudança, vincula este chamado a uma mudança, tá? Mudança, tá aqui. Esta mudança, ela é levada ao Comitê de Tecnologia da Informação a cada semana, a cada mês, a cada 15 dias, a cada mês, enfim, depende como funciona a regra da empresa, tá? Ela será aprovada ou não, correto? E a partir daí, a gente pode elencar custos, né? Quanto é que vai me custar? A diretoria aprovou o custo da criação dessa tela de metas? Tá aqui. Custou R$12.000. E lembra lá do nosso orçamento? Que era de 100 mil e agora só tem 88? Foi justamente por conta desse custo de mudança. E problema, Diego, como é que funciona problema dentro do GLPI? Todo problema, ele é proveniente de um incidente, tá? Eu tenho que ter um incidente para poder ter um problema. Então, por exemplo, o nosso amigo Eric Cartman falou, ó, tô sem acesso à rede. E o técnico Diego Silveira verificou lá que a fibra estava rompida, né, no cascateamento. Então, o que ele fez? Ele lançou um cabo de rede, a rede ficou operante. Beleza, eu resolvi o incidente. E agora, como é que eu faço para resolver o meu problema? Eu tenho que fazer uma fusão. Eu abro um problema. Esse problema aqui, eu não tenho equipamento de fusão aqui, então eu vou ter que chamar um terceirizado, tá? E aí é realizado a fusão da fibra e a minha fibra, eu restauro, né, o serviço de TI da maneira correta e o meu chamado e o meu problema é fechado. Perfeito? Diego, qual é a diferença de um incidente para um problema? É que um incidente eu tenho uma SLA, eu tenho um tempo. O problema não necessariamente eu tenho um tempo para resolver. Correto? O que interessa é que o meu serviço de TI ele seja reestabelecido. Vamos voltar aqui. Falamos de assistência, incidente, problemas, mudanças. Vamos falar agora de gestão de projetos, tá? O GLPI, ele possui um módulo de projetos. E como é que esse módulo de projetos funciona? Eu cadastro o meu projeto aqui, eu vou colocar um projeto bem simples, tá? Onde eu tenho aqui projeto de Wi-Fi. Ele tem data de início e data de término. Ele possui atividades a serem realizadas, tá? Por exemplo, orçar antena. Essa atividade de orçar antena, eu tenho evidência, né, de que eu fiz o orçamento. Lembra lá da gestão de documentos? E ele me traz uma visualização num gráfico de Gantt, tá? Ou num Kanban, aonde eu posso estar colocando que a tarefa foi fechada ou não. Ele me traz uma equipe de projetos, aonde, por exemplo, eu estou aqui com esse projeto somente com o Diego Silveira, mas eu também posso estar adicionando um fornecedor, um parceiro aqui no meu projeto, tá? E assim eu consigo estar realizando o controle de equipes dentro dele. A
parte de projetos... sim. Diego, como é que tu controla as horas do teu time? Esse projeto, eu tenho que... Para que o meu time consiga produzir, ele tem que estar realizando atividade. Então, eu abro um chamado de requisição, atividade de projeto. Olha a categoria dele aqui. Tá? Ou seja, eu estou contabilizando as horas do meu time. E eu sei que o meu time está alocado em um projeto. Ele não está resolvendo incidente. Ou seja, a partir de agora, eu consigo mensurar o que o meu time está fazendo. Se ele está sendo bombeiro, somente apagando incêndio, ou se ele está trabalhando em projetos para deixar o TI mais alinhado com o negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que funciona a tela de chamados para o cliente? Tá? Nós logamos aqui com a nossa conta do nosso amigo Rio. Ele já me traz aqui no nosso home um status de quantos chamados eu tenho, quantos chamados novos eu tenho. O que é chamado novo? É aquele chamado que nenhum técnico pegou para resolver. O que é o chamado processando atribuído? É quando já tem um técnico atuando naquele chamado. O que é um processando planejado? É quando este chamado ele é planejado para ser realizado em alguma data ou em um determinado tempo. Tá? Pendente é quando está pendente de aprovação, está guardando peça, alguma coisa do tipo. Solucionado é quando o TI resolveu o problema, tá? Ele já entregou uma solução, porém o cliente pode aceitar ou não essa solução. Chamado fechado é quando o cliente dá o aceite dele. Esse aceite pode ser de forma manual, ele clica lá no chamado e fala, olha, aceito o chamado, a solução do chamado, ou eu posso parametrizar o GLPI. A cada 3 dias, se o cliente não disser nada, fecha automático. Tá? E chamados excluídos. Foi um chamado indevido que foi aberto, então eu posso excluir esse chamado. Eu tenho anotações públicas aqui, por exemplo, vai ter uma manutenção no data center e essa anotação ela fica disponível. No caso aqui no exemplo, eu coloquei do dia 27/4 até o dia 30/5. E depois do dia 30/5 acabou já, não tem mais por que essa anotação está disponível, ela vai desaparecer aqui da tela do usuário, tá? Mas ela vai continuar na nossa base. Eu posso colocar algumas coisas aqui, tipo link para o YouTube do SBT, por exemplo. Posso colocar o que eu quiser, o link do e-mail, enfim, tá? O GLP possui um serviço de feed, não é que ele vai publicar feeds. Eu posso pegar feeds de sites e colocar eles aqui. Por exemplo, o meu segmento é de tecnologia, então eu tenho que ficar atualizado. Pego aqui a parte, no exemplo, coloquei a parte de tecnologia do UOL e eu posso estar verificando quais são as notícias, né, relevantes sobre tecnologia. Eu tenho o meu segmento é agronegócio, é indústria, é varejo. Quais são os sites importantes em que eu tenho que estar verificando esses feeds, tá? E isso aqui eu posso estar atualizando de hora em hora, de dia a dia, enfim, ao tempo que eu quiser. Já aqui na nossa parte direita, eu tenho as questões mais populares, né, do nosso FAQ, que a gente vai falar agora, questões recentes e entradas atualizadas. Vamos falar aqui, dar uma olhadinha como é que é esse FAQ. Eu tenho uma navegação, repara que eu sou de Castanhal, aqui o nosso amigo Rio é de Castanhal, e ele tem acesso às atas de reunião de Castanhal. Ele tem acesso a um POP, né? O cliente não consegue logar, tá? Isso aqui é um POP público do TI. E tem alguns acessos a POPs do comercial que são produzidos em Belém. Olha esse POP aqui do TI. Eu tenho um POP, olha.
o cliente não consegue logar. Caso o cliente não consiga efetuar logon, por favor, faça os passos 1, 2, 3. Aqui no chamado, nosso amigo Ryu, ele abriu um chamado dizendo que não conseguia logar. Tá? Ele falou, olha, eu não consigo entrar, não consigo passar dessa tela. O que o nosso suporte fez? Ele adicionou à base de conhecimentos um POP que o cliente não consegue logar. E então ele consegue verificar os passos para na próxima vez ele resolver sozinho. Olha que legal. Tá? A gente vai falar de reservas, tá? Castanhal é uma unidade pequena, ele não possui nenhum equipamento de reserva, não possui nenhuma sala. Porém, se a gente entrar aqui em Belém com a conta do nosso amigo Eric, tá? Pode ver que ele tem um dashboard um home, né, bem parecido. Eu já olho aqui as reservas. Eu posso estar alocando sala de reunião em Belém, tá? E eu posso ver a disponibilidade dessa sala e quando ela está ocupada. No exemplo aqui, dia 29, o Diego reservou a sala de reunião o dia todo, tá? Agora, dia 5, eu já reservei, o nosso amigo Eric já reservou a sala de 8 às 12. E aquele nosso FAQ lá que a gente estava olhando. Repara que o nosso amigo Eric, ele não tem acesso aos POPs de Castanhal, né, às reuniões de Castanhal. Ele tem acesso aos POPs públicos do TI e às atas de reunião do comercial, tá? E documentos são produzidos em Belém que são necessários que sejam verificados em Castanhal, por exemplo, também, tá? Aproveitando ainda mais, explorando ainda mais o nosso FAQ, a gente pode estar utilizando ferramentas de terceiros para estar melhorando, né, a nossa base de conhecimentos. Exemplo, eu posso estar utilizando um Visage e estar realizando o workflow de como funciona o nosso processo comercial. Desde o comitê estratégico que elabora as metas, né, o grupo tático divulga essas metas, né, como que eu realizo uma venda, por exemplo, o que é uma venda PJ, o que é uma venda para pessoa jurídica, né? E como é que eu realizo essa venda? A gente pode estar utilizando ferramentas de terceiros aqui, tá aqui o Visage, para poder estar agregando valor ao nosso FAQ. Também posso estar imprimindo um PDF, imprimindo em papel e estudar isso aqui em casa, por exemplo. Tá? Então, basicamente, são essas as principais funcionalidades do nosso GLPI. Bom, galera, é o seguinte. Se você ficou até aqui nesse vídeo, é porque esse assunto foi relevante. Então, gostaria de fazer um convite a você, tá? Se você está com alguma necessidade na sua empresa, que você viu aqui nesse vídeo, e quer implantar, entre em contato comigo, tá? Tá aqui os meus contatos, que a gente vai ter o maior prazer em atender você, verificar como é que está a maturidade da sua empresa, ver que soluções a gente pode deixar a sua empresa mais ágil, mais adaptável, mais rentável. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!